Boa noite, amados. Estamos de volta. Estamos estudando lições maravilhosas para o crescimento espiritual e até podemos ajudar aqueles que estão iniciando a sua fé. Eu tenho particularmente uma paixão especial pelo Evangelho de João, sempre tive, e talvez pela forma como João aborda assuntos que são extremamente importantes para o nosso crescimento e para estabelecermos as bases sólidas do nosso crescimento espiritual. Como nós estamos estudando os milagres de Jesus, coube a mim falar sobre o sinal, o milagre que Jesus opera quando ele anda sobre o mar. O texto está lá em João 6, capítulo 16 a 21, que eu faço questão de ler esse texto para os irmãos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, a partir do verso 16, capítulo 6, João 6, a partir do verso 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e, aproximando-se do barco, o temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde ia. Então, sobre o milagre de Jesus andando sobre o mar. Esse registro vai aparecer ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 23 a 36, quando nós temos alguns detalhes da situação que não tem no registro do Evangelho de João. E também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versos 45 a 56, quando há um destaque sobre o endurecimento do coração. Então, nunca é demais nós repetirmos, outros professores já fizeram isso, nós temos no Evangelho de João os seguintes milagres. No capítulo 2, de 1 a 12, as bodas de Caná, quando Jesus transforma vinho em água. E nós já temos aí um tremendo desafio para a ciência, que até hoje não dá para se explicar. Água é mineral, vinho é vegetal. Jesus pega mineral e transforma em vegetal. No capítulo 4, nós temos do 43 ao 54, o filho de um oficial que é curado apenas com uma ordem sua. Jesus não está presente, mas devido à fé daquele homem que estava suplicando pelo seu filho, Jesus dá uma ordem. Quando ele encontra novamente o filho, já está curado. Depois nós temos o paralítico de Betesda, no capítulo 5, no capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6, 16 a 21, Jesus anda sobre o mar, e o desafio das leis, da física, que regem todo o nosso planeta, e nós temos depois, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Eu ainda acrescentaria, sem medo de pecar, a ressurreição do próprio Jesus, no capítulo 20. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando nós estamos estudando um texto bíblico, de cara nós temos que fazer pelo menos uma perguntinha: o que eu tenho com isso? Vamos parar para pensar? Então, lendo um texto bíblico, de repente paro, mas e daí? O que eu tenho com isso? O que eu aprendo com isso? O que isso traz para a minha vida, que vai facilitar, que vai ajudar no meu crescimento espiritual, e vai ajudar no meu desenvolvimento cristão, e que vai me colocar numa posição onde eu possa ser um ponto de referência para aqueles que querem entender a razão da nossa fé. Então, essa de cara tem que ser uma pergunta. Você precisa perguntar, diante de todos os estudos que você já fez e outros que virão, o que você tem a ver com isso, Porque senão nós vamos apenas ficar diante de um grupo falando sobre coisas que aconteceram 2000 anos atrás, e aquilo precisa estar impregnado na nossa alma, no nosso contexto
atual. Então essa é a primeira dica que eu quero dar para os irmãos durante esses estudos. O que eu tenho com isso? O que isso no que isso pode mudar a minha vida? Então, mas nós temos aí nesse texto no Evangelho de João o suficiente para expor quem realmente era Jesus. Essa era a preocupação de João, o Messias prometido, o Filho de Deus, o Verbo e o próprio Deus. Eu diria que João se preocupou mais em construir as bases sólidas de uma teologia cristocêntrica, tá? Para que a igreja que estava em formação pudesse crescer saudável. O Evangelho de João é considerado por vários teólogos como o livro mais fácil e mais difícil da Bíblia. Interessante isso. Sua teologia expressa uma das visões mais elevadas da verdade maior encontrada na Bíblia. Já no início, o autor faz uma narrativa sem igual da divindade e humanidade de Jesus, ou seja, ele era 100% Deus e 100% homem. O teólogo William Hulse comenta: o que quer dizer no pensamento joanino que o Verbo se fez carne? Está lá em João 1,14. Né? Ele diz, em outras palavras, aparece aqui a autorrevelação do Deus eterno, que passa a conhecer o limite do tempo e do espaço. Né? Quer dizer, é algo que a nossa mente não consegue captar com toda a profundidade. Como alguém eterno pode passar a estar dentro de um limite que é puramente humano, tempo e espaço. E nós sabemos que Deus é eterno exatamente porque Ele não está dentro desse contexto de tempo e espaço. Para Deus não existe. O interesse evangelístico é claro, é bem notório no Evangelho de João, e ele é extremamente acentuado neste Evangelho. O verbo crer, para os irmãos terem uma ideia, o verbo crer, ele vai aparecer de uma forma maravilhosa. O verbo crer é fundamental não só para o contexto imediato, né? 3 vezes em João 20, de 24 a 29, mas para o livro todo, 98 vezes em João, contra apenas 34 vezes nos outros sinóticos. E esta fé dirá, depois o autor conduz à vida eterna, né? Outra ênfase importante do Evangelho, 36 vezes em João, contra apenas 16 vezes nos sinóticos reunidos. Olha que maravilha, né? E eu quero destacar algumas coisas, porque eu não vou dar o estudo nessa gravação, mas eu vou pontuar algumas coisas para os irmãos pensarem ao longo do estudo, tá? Em seu método teológico, para que o leitor compreendesse com clareza o Evangelho, ele usa algumas coisas e eu destaco 2 nesse estudo que eu considero os 2 principais. Primeiro, a lembrança de Jesus. A fonte primária da verdade religiosa para o 4º Evangelho eram as palavras vivas do Jesus encarnado. Lá em João 6, de 63 a 68, nós temos um texto maravilhoso sobre isso. Os primeiros discípulos foram, desde o início, instruídos para recordar seus ensinos. Lá no capítulo 15, 20 e 16, verso 4. Os convertidos que vieram depois foram ajudados nesta tarefa pelas testemunhas oculares que relatavam que tinham visto e ouvido, lá em João 19, 35, 21, 24, e esses textos também conforme 1 João 1, de 1 a 4. Esta recordação não era uma mera recontagem de fatos, mas uma reflexão equilibrada de um passado único, graças à ajuda do Espírito Santo. João 14, 26,
à luz dos eventos posteriores. A base sobre a qual o evangelista depositava toda a sua teologia era a autorrevelação do Jesus histórico, e não apenas uma revelação que lhe viera através da experiência pessoal. Por isso que eu fiz aquela pergunta logo no início, porque se nós estudarmos a Bíblia apenas com a visão de lembrarmos os fatos históricos, é como se nós estivéssemos lendo páginas da história apenas. E aquilo precisa trazer renovação. Então, quando eles lembravam para os novos convertidos quem era Jesus, eles davam uma base teológica de forma que eles pudessem crescer, não tivessem uma fé apenas num Jesus histórico, mas em algo que fizesse diferença para a pessoa, para o cristão e para aqueles que estão à sua volta. E o outro ponto que eu quero destacar aqui é a relevância das Escrituras. Tá? Essa é importantíssima. As palavras de Jesus não poderiam ser compreendidas isoladamente. Entretanto, antes precisavam ser vistas no contexto das Escrituras inspiradas. Jesus ensinara aos seus discípulos que os eventos mais cruciais do seu ministério deveriam ser entendidos como cumprimento das Escrituras. E é aí que ele vai citar inúmeras vezes o Velho Testamento como referência de que aquilo que estava acontecendo já tinha sido profetizado décadas, séculos até antes dele. Então Jesus estava condicionando o seu ministério com as verdades que haviam na palavra de Deus bem antes dele ter vindo ao mundo. Então essa é uma questão. A Bíblia não é uma divisão, Novo Testamento, Velho Testamento, essa divisão para nós entendermos melhor aquilo que Deus tem para o nosso coração. Na verdade, o Novo Testamento é um complemento daquilo que já está registrado no Velho Testamento. Então, nós temos um livro só, nós temos uma Bíblia que se completa, tá? E aí eu quero destacar, dentro desse estudo, os irmãos vão ter a oportunidade de ver algumas coisas que eu destaquei aqui para pensar, com relação à travessia, anoitece rapidamente, e a gente não sabe se esse anoitecer rapidamente foi uma percepção que eles tiveram, de repente, viram que estava escuro, ou se foi algo um pouco diferente do que realmente eles estavam acostumados. De qualquer forma, nós temos que pensar nessa situação. E a minha pergunta para você é: você já se sentiu em total escuridão após tomar decisões sem a presença de Jesus no barco da sua vida? Jesus está saindo de um contexto de multiplicação de pães, uma multidão e tal, e ele percebe uma manobra política para colocar ele como alguém que pudesse libertar o povo de Deus do jugo romano. Quando ele percebe essa manobra, ele sai fora e ele vai para um lugar orar. A impressão que nós temos assim a priori é que os seus discípulos ficaram um tanto perdidos, quem sabe até acharam que já não tinha mais líder mesmo, então entraram no barco e saíram. E alguns comentaristas dizem até que eles foram mais próximos da costa esperando encontrar Jesus. Jesus sai para orar e ele tinha um objetivo maior. Então essa é uma coisa. Eles tomaram a decisão de sair sem Jesus e tomaram a decisão de atravessar o mar sem a presença de Jesus. Eles tinham ido lá com Jesus, tinham deixado Jesus para trás. Às vezes, irmãos, nós somos levados a crer que podemos tomar decisões o tempo todo sem a presença de Jesus. E é importante. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais frio com relação à palavra de Deus, e isso me incomoda ver isso na vida de muitos crentes que não creem tanto na palavra de Deus para tudo, E nós precisamos crer em toda a palavra. Então,
Às vezes nós somos levados, claro, estou generalizando, somos levados a tomar decisões e Jesus não é convidado para fazer parte dessas decisões. E com certeza nós teremos algumas tempestades pela frente quando fazemos isso, né? A outra questão é a questão do medo. Sempre vai haver situações na vida que vão nos deixar com medo, né? Isso não significa que Jesus nos abandonou. Às vezes é exatamente o contrário, porque nós nos afastamos de Jesus, vamos tomando nossas próprias decisões e aí vamos ter momentos de medo, tá? A grande mudança começa a acontecer quando eles veem, né, um vulto. Acredito que no início eles não tinham certeza de que era Jesus. O texto relata que em princípio pensaram que era alguma coisa sobrenatural, mas não exatamente Jesus, né? E eles vão então, entram dentro de um contexto de além de medo, de dúvidas, né? De incertezas. Eles viram um vulto, mas por causa da situação eles não reconheceram que era Jesus. Às vezes, uma determinada situação pode impedir que reconheçamos a situação ou o controle de Jesus sobre nós. Você vai aprender nesse estudo que Jesus está sempre no controle, né? Jesus está sempre no controle. Ele não deixa as coisas ao léu, né? E eu quero um outro destaque que eu vou fazer no estudo que os irmãos vão receber. Nós temos que atentar para as palavras de Jesus aos discípulos. Quando ele chega ali, duas coisas Jesus diz. Primeiro, sou eu, né? E segundo, não temais. Então, não mudou nada, não mudou nada. Apenas Jesus vem ao encontro deles numa situação extremamente preocupante, mas Jesus não muda. Então ele diz, sou eu, né? Não temais. Recobrando a alegria, a confiança, eles recebem Jesus no barco. E o texto diz que logo que Jesus entrou no barco, o mar se aquietou. E logo eles chegaram com segurança ao seu destino. Uma das coisas que me chama a atenção nesse finalzinho aqui é que a impressão, e eu vi alguns comentaristas falarem sobre isso, que eu já tinha pensado também, a impressão que se dá é que eles estavam mais perto da costa do que eles imaginavam, porque logo eles chegaram, então eles não estavam tão longe, mas por causa da tempestade, da escuridão, eles não conseguiam encontrar o caminho certo. Às vezes nós não estamos longe de um porto seguro, às vezes não estamos longe. As tempestades vão acontecer sempre na nossa vida, mas às vezes nós não estamos tão longe de um porto seguro. Nós só precisamos confiar um pouco mais em Jesus. Uma das coisas maravilhosas. Eu morro de medo de barco, né? Os irmãos sabem que eu tenho sido, de alguma forma, usado por Deus, ajudar os irmãos lá na Gamboa. Uma vez conversando com um pescador experiente, ele estava me contando uma coisa: pastor, não tem coisa mais estranha do que você estar no meio do mar pescando longe da costa. E ele dizia assim, é uma escuridão tão grande que você não enxerga um palmo à frente do nariz. Essas foram as palavras dele. E é claro, depois ele me convidou para ir pescar com ele, e é claro que eu disse não, né? Prefiro esperar ele chegar de madrugada. E falei com ele, quando você é um peixe gostoso, traz para a gente que a gente compra, né? Eu quero concluir, irmãos, o que aprendemos nessa narrativa, que palavras aplicar na nossa caminhada cristã no dia a dia, com relação à ausência e à presença de Jesus no barco da nossa vida, com relação às tempestades que nós temos que enfrentar e com relação ao andar de Jesus sobre o mar revolto. Que coisa maravilhosa! Aparentemente, Jesus tinha abandonado eles, pelo menos acredito que em algum momento eles chegaram a pensar nisso. Mas o fato de Jesus andar sobre o mar, né, mostra
que Jesus não estava fora do controle, ele estava fora do barco, né? Ele estava fora do barco, ele não estava na mesma escuridão e os seus discípulos, mas ele estava no controle. E aí, quando ele entra no barco, as coisas se decidem. Eu acredito que os irmãos vão poder crescer muito pensando nisso, né? Os irmãos poderão esmiuçar, os irmãos vão receber por escrito vários textos bíblicos e até nos grupos das classes, né? Vai aí como sugestão, vocês, alunos, trocarem, né? Experiências, né? Quando foi que o barco da sua vida esteve revolto, né? Quando as coisas pareceram tão ruins, quando estavam tão escuras, né? Eu pessoalmente já passei por momentos na vida bem conflitantes, mas é muito gostoso quando você olha para Jesus, você clama por Ele, você percebe que a tempestade existe, mas o nosso Jesus não muda. Que Deus abençoe ricamente, né? Tenho orado pela igreja, tenho orado pelos professores, e tudo isso é novo para a gente, os irmãos darem aula online, né? E dessa forma nós vamos crescer. Acredito que a igreja vai continuar fazendo diferença em meio a essa pandemia que vai passar, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.